Olá, queridos, eu sou o pastor Paulo Roberto com 5 minutos de café, palavra e oração com o tema da semana, quando Deus fala, você ouve? Nós estamos aqui em Oséias capítulo 2, versículo 14, que diz: Portanto, eis que eu a trairei e a levarei para o deserto e lhe falarei ao coração. Queridos, existem 6 formas de Deus falar com cada um de nós. Aliás, Deus fala de várias e múltiplas formas, mas eu botei 6 maneiras aqui para simplificar, para que você possa mais ou menos entender quais são as maneiras que Deus escolhe para falar com a gente. E quando você olhou aqui para Oséias, você vai ver a primeira forma, Deus falando ao coração. Você percebe que nem sempre Deus vai falar de uma maneira audível? De vez em quando, eu ouço alguém falar assim, mas eu estava conversando com Deus, e Ele falava assim, assim comigo, eu fui fazer uma coisa, Deus falou assim, não faça isso, eu fui fazer outra coisa, Deus faz isso. Irmãos, há pessoas que, com todo respeito, eu sei que há homens e mulheres de Deus que têm uma profunda intimidade com Deus. Eu não tenho dúvidas de que há pessoas que realmente ouvem o Senhor, que Deus conversa e fala com ela, mas o que nós mais percebemos é uma maneira, uma forma banal das pessoas falarem, estão conversando com Deus. Quando você vai olhar para a vida dessas pessoas, você vai ver que essas pessoas não têm a mínima comunhão com o Espírito Santo. E se alguém não tem a mínima comunhão com o Espírito Santo, como é que vai ter uma conversa de amigo para amigo todos os dias, irmãos? Então a gente vê uma grande banalização da maneira que as pessoas dizem que conversam com Deus. Mas o que a gente precisa entender que das 6 formas de Deus falar com a gente, ou de Deus nos abençoar quando Deus fala com a gente, uma delas, Deus fala o coração. Está aqui em Oséias 2,14, que Deus fala, eu vou levar esse meu povo para o deserto e lá eu vou falar o coração deles. Esta é a primeira forma. Mas aqui é uma segunda forma que a gente vê que Deus também fala com a gente, que é através da oração. Então, Deus fala ao coração, mas Deus também fala através da oração. Jeremias 33, versículo 3, você deve conhecer o texto que diz, clama a mim, responder-te-ei, anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que não sabes. O que é isso, pastor? É Deus respondendo ou conversando com a gente através da oração. Então, Deus muitas vezes fala com a gente através de uma resposta de oração. Mas se existe uma terceira forma que muitas vezes Deus fala com a gente, eu digo que é através dos sinais e das maravilhas, dos milagres. Muitas vezes Deus fala com seu filho, com a sua filha, através dos milagres, irmãos. Às vezes a gente só pensa que Deus, será que Deus só fala comigo quando Deus quer falar ao coração, ou só através da oração? Não, Deus também fala com seus filhos. Quando Ele opera um milagre na sua vida, Deus está se comunicando, está falando, olha, fui eu que fiz, os médicos não puderam fazer, a ciência se encontrou limitada, este problema que você tem, o juiz não conseguiu te ajudar, mas quando Deus opera, é milagre, irmãos, porque vai contra tudo aquilo que o homem possa tentar fazer. Somente Deus. Quando olhamos para o Evangelho de João capítulo 20, o versículo 30 diz assim, Jesus, pois, operou bem, em presença de seus discípulos, muitos outros sinais que não estão escritos neste livro. Percebe que Deus fala através dos seus sinais e dos seus milagres. Quantos milagres o Senhor fez no Novo Testamento? Quantos o Senhor fez no Antigo Testamento? Então, queridos, existem 6 formas de Deus falar, de Deus nos abençoar através da sua fala. Porque quando Deus fala, Deus nos abençoa. Então Deus fala com a gente de uma maneira que nos abençoa ao coração. A segunda forma, Deus fala com a gente que nos abençoa através da oração. A terceira forma, Deus fala com a gente que nos abençoa através dos seus sinais e dos seus milagres. Amanhã estarei falando sobre as outras 3 formas de Deus falar com a gente, com cada um de nós, e que também nos abençoa poderosamente. Vamos orar? Pai, em nome de Jesus, fale com cada coração, cada um de nós que precisamos ouvir a tua voz, seja com os ouvidos, seja com o coração, seja na nossa mente, de alguma forma, Senhor, através dos teus milagres, dos teus sinais e maravilhas,
fala com o teu povo, porque eu sei que a maneira, a forma que o Senhor escolheu para falar com a gente, certamente seremos tremendamente abençoados em nome de Jesus, amém. Se esta mensagem falou no seu coração, curta, comente e compartilhe. Mas se você ainda não for inscrito, me ajude. Se inscreva no canal, compartilhe esta mensagem e até amanhã, se Deus assim permitir.